Imagine-se enfrentando corredeiras, cachoeiras e desfiladeiros perigosos, confiando apenas em plástico de alta tecnologia e sua habilidade para sobreviver. A canoagem extrema leva ao limite a resistência e a coragem humanas, mas não está livre de perigos. De redemoinhos a troncos, até o pior pesadelo que você pode imaginar, escondido sob a superfície. Prepare-se, enquanto viajamos pelos momentos de tirar o fôlego, de 4 dos piores incidentes de canoagem extrema da história da humanidade. Recomenda-se discrição ao espectador. Em 7 de agosto de 2011, Alan Satcher e vários outros praticantes de caiaque desceram o Cherry Creek, na Floresta Nacional de Stanislaus, Califórnia. O que seria uma viagem divertida pelo riacho quase virou um pesadelo que mudaria suas vidas para sempre. Se você achava que andar de caiaque era uma jornada tranquila por um rio calmo, pense de novo. Correntes imprevisíveis, tempestades inesperadas e ameaças subaquáticas como troncos e pedras podem transformar sua aventura emocionante em uma luta pela sobrevivência. Isso nem inclui os redemoinhos de correnteza rápida. Estar preso em um desses pode ser fatal. Mesmo caiaqueiros experientes podem ser arrastados para redemoinhos sem chance de escapar. Alan Satcher, de 28 anos, era caiaqueiro experiente. Ele era de Portland e gostava de ensinar caiaque em águas brancas. De acordo com ele, o esporte me apresentou a amigos para a vida toda e me ensinou mais sobre mim mesmo do que qualquer outra coisa que já fiz. Isso me afasta dos pontos turísticos em outros países e me leva a lugares mais secretos da Terra, ajudando-me a permanecer humilde. Essa viagem de caiaque levou anos para ser planejada. Alan e um amigo sempre falavam sobre Upper Cherry quando remavam juntos. Upper Cherry Creek é uma expedição de 3 dias, com grandes cachoeiras e longos tobogãs naturais, longos e rápidos de granito. Parecia um lugar mágico que eles queriam muito explorar. Mas os planos deles de explorar o Cherry Creek sempre pareciam dar errado. A viagem do Alan foi cancelada de última hora e seu amigo se machucou. A primeira aventura deles teve que esperar. Na próxima vez que eles planejaram a viagem, um machucou o joelho e o Alan machucou as costelas. Parecia que o Upper Cherry escaparia novamente. Talvez devessem ver isso como um aviso. Após semanas de planejamento, folgas no trabalho e monitoramento da água, eles estavam prontos. A equipe deles era muito forte. Alan, Greg Spicer, Zach Lenoir e outro amigo estavam prontos para ir. Zach e Greg já haviam visitado o Upper Cherry várias vezes, o que deu a Alan mais confiança nessas águas desconhecidas. Alan era um caiaqueiro experiente e veterano, conhecido por seu planejamento e cautela na água. Não sendo alguém que gosta de correr riscos, ele não tinha motivo para duvidar que essa viagem seria como qualquer outra. Ao chegarem ao início da trilha, o amigo Zach teve um problema com a mochila. Depois de horas tentando consertar, ele teve que desistir. Eles conheceram Nick Murphy, caiaqueiro do Tennessee, que perdeu a viagem por um problema de estômago e o convidaram para o grupo. Naquela noite, eles caminharam por quase 2 horas. Após 5 quilômetros, acamparam em uma bela encosta com vista para o Cherry Lake. Na manhã seguinte, eles enfrentaram os 14 quilômetros restantes até o ponto de entrada. O termo ponto de entrada significa apenas o local específico na água onde você vai, colocar seu caiaque. Alan liderou quase todo o trajeto e chegaram lá pela manhã. Eles encontraram outros grupos, cochilaram e almoçaram. Eles não resistiram a acampar no incrível paraíso de granito e Chris ainda pegou trutas arco-íris para o jantar. No dia seguinte, eles começaram cedo no rio para evitar o calor. Eles passaram por escorregadores, jardins de pedras e enfrentaram uma corredeira assustadora chamada Gorila da Costa Oeste. Remando por mais corredeiras, eles se assustaram no buraco duplo, onde Nick virou o caiaque e precisou nadar para a segurança. Cansados pelo incidente
e, aliviados por estarem bem, decidiram acampar mais cedo, acima do corredor das cachoeiras. Naquela noite, eles viram outros remadores descerem pelas cachoeiras. Eles fariam o mesmo no dia seguinte. Quando amanheceu, todos estavam animados para mais um dia na água, com um pouco de adrenalina e muita diversão. Mal sabiam eles que, ao pôr do sol, um deles não estaria mais vivo. Eles ficaram na margem e observaram um amigo remar na primeira corredeira. O sucesso dele animou todos para suas descidas. Alan colocou seu caiaque na água e partiu. Mas com pouco ou nenhum aviso, o desastre aconteceu. Alan estava navegando pela água com sua habilidade de sempre quando, em um segundo de tirar o fôlego, seu caiaque ficou preso em um redemoinho. Segundo uma testemunha ocular, ele foi lançado em um bolsão aleatório de redemoinho no fundo do corredor das cachoeiras. Quando você é pego em um redemoinho, a primeira coisa que deve tentar fazer é remar com força para sair dele. Mas se for forte demais, você precisa sair do caiaque, nadar até o fundo do rio e encontrar uma brecha nas correntes. Tudo isso enquanto você está preso nessa tempestade, tentando te manter submerso. Encontrando-se nessa situação difícil, Alan pulou do caiaque, caiu no rio e lutou muito contra as correntes. De acordo com seus amigos, ele tentou o máximo que pôde nadar para fora, mas a força do redemoinho era forte demais. Ela o puxou para baixo. Só sua mão ficou acima da água, tentando se agarrar a algo para se salvar. Todos do grupo agiram rapidamente, jogando cordas para a mão estendida de Alan. Um de seus amigos comentou: "Tentamos jogar cordas dos barcos, dos penhascos acima e de uma pequena pedra um pouco longe demais rio abaixo. Erramos por menos de 60 centímetros pelo menos uma vez. Mas a água feroz levou a melhor sobre ele, e ele desapareceu sob a superfície, sua mão escorregando lentamente. Ele ficou mais de 3 minutos perdido na correnteza. Seus amigos observavam a água intensamente em minutos que pareciam horas. Alan Satcher acabou sendo expulso do redemoinho, inconsciente. Greg e Chris o tiraram e iniciaram a RCP imediatamente. Mesmo com todos os esforços, já era tarde demais. Nick ativou um transceptor para chamar um helicóptero. Eles trabalharam juntos para tirar Alan do desfiladeiro. Quando o helicóptero chegou, eles ajudaram a embarcar Alan e seu equipamento. O piloto e o médico foram profissionais e compreensivos ao levarem Alan para longe da água que ele amava pela última vez. Eles voltaram para seus carros, compartilharam alguns abraços emocionados e foram para casa. Este é o primeiro de 4 dos piores incidentes de caiaque extremo da história da humanidade. Mas, de longe, o quarto é o pior. Nesta história, um dos integrantes da equipe de recuperação, o tenente Kevin Camerlin, afirmou que esse foi o resgate mais difícil que presenciou em 25 anos de carreira. Este é William Hogsey, um cara nascido para a aventura e para a vida ao ar livre. Na escola, ele foi muito ativo no atletismo, teatro e concluiu a academia de bombeiros. Após o ensino médio, ele estudou na Feather River College e participou do programa de liderança em recreação ao ar livre. Havia algo especial no talentoso Will Hogsey. Ele era um músico e compositor incrível. Ele também se dedicava à conservação. Ele trabalhou no Distrito de Conservação de Recursos do Condado de Plumas. Will fazia parte de uma família apaixonada por rios. Ele começou como guia de rafting em corredeiras e logo se tornou um caiaqueiro experiente. Seu rio favorito era o Trinity, no norte da Califórnia. Mas ele visitou muitos lugares: Oregon, Idaho, Carolina do Norte, Utah, Virgínia, Chile e muitos outros lugares, apenas para explorar seus rios. Ele costumava trabalhar como caiaqueiro de apoio e passou vários dias remando com o irmão Ben. Conhecidos como os Hogsey Boys, eram famosos na comunidade de caiaque em Águas Brancas. Will participou de muitos festivais e competições de caiaque em Águas Brancas. Ele também foi treinado em resgate em águas rápidas, instrução de caiaque e primeiros socorros em áreas selvagens. Em 2021,
Will ficou em Big Flats com um pequeno grupo de amigos, ajudando a proteger a cidade quando o incêndio Monument passou por lá. Will foi descrito como uma pessoa altruísta, amorosa e maior que a vida. Um espírito aventureiro que estava sempre descalço, sempre sorrindo, de um jeito que fazia todos se sentirem melhores. Isso chegou a um fim devastador em 14 de junho de 2023. Tudo começou no extremo sul da Sierra Nevada, no rio Kern. O rio Kern está rugindo a 4.800 pés cúbicos por segundo. Naquele dia, um grupo de 5 caiaqueiros experientes, incluindo o Will, decidiu enfrentar o desafiador Ant Canyon de classe 4 abaixo da ponte Johnsondale. Eles sabiam da água alta, mas estavam prontos para o desafio. Se você não conhece o sistema de classificação para segurança na água, classe 1 é a mais simples. Essas corredeiras têm pequenas ondas e correntes suaves. São como rios de correnteza lenta, ideais para iniciantes. Corredeiras, classe 2, possuem mais ondas e algumas pedras pequenas. A água está um pouco mais rápida, mas ainda adequada para iniciantes com habilidades básicas. Corredeiras, classe 3, têm ondas maiores e mais pedras. A água se move rápido, exigindo manobrar o barco com cuidado. São mais emocionantes e exigem experiência. Água de classe 4, como a que Will enfrentaria, possui ondas enormes, correntes intensas e muitas pedras. A água se move rápido, exigindo boas habilidades para navegar com segurança. Elas são empolgantes e desafiadoras. E a classe 5 é só para especialistas. Essas corredeiras têm ondas enormes, correntes muito fortes e muitas pedras perigosas. A água é muito rápida e apenas remadores experientes devem enfrentá-la. Elas são muito intensas e arriscadas. No final da primeira grande queda, a corredeira 4 Bombay, de classe 4, o rio empurrou em direção a uma pequena ilha no centro do rio. Muitas vezes, quando você está praticando caiaque, é muito difícil conseguir uma linha de visão limpa que te leve ao redor das pedras ou de outros detritos flutuando no rio. Quanto mais rápida a correnteza, mais rápido deve ser seu tempo de reação ao ver obstáculos à frente. Will, com apenas 26 anos, estava remando em direção a alguns arbustos quando avistou o que parecia ser um caminho livre ao redor deles. Ele reagiu remando pela nova rota que tinha avistado. Mas, de repente, ele bateu em um tronco escondido que estava submerso abaixo da superfície. Instintivamente, ele tentou se apoiar, mas o tronco empurrou o caiaque com força. O tronco virou o caiaque dele de lado e o prendeu, deixando sua cabeça mal acima da água. A força do rio prendeu seu caiaque, que era um modelo moderno e resistente para corredeiras. Para piorar, vários galhos cercavam seu corpo, deixando-o ainda mais preso nessa situação terrível. Normalmente, em uma situação como essa, você sairia do caiaque e nadaria para um lugar seguro, mas, por causa da forma como o tronco estava prendendo o caiaque e dos galhos que o imobilizavam, ele estava completamente preso. O amigo de Will correu para salvá-lo, tentando tirá-lo daquela posição mortal. Mas o local era difícil de alcançar. Uma ilha submersa no meio do rio dificultava o acesso. Will estava consciente quando o encontraram e lutaram para manter sua cabeça fora d'água. Eles usaram cordas e toda a força para tentar libertá-lo, mas a correnteza era forte demais. Após 90 minutos de esforço, precisaram pedir ajuda. E enquanto isso, o rio continuava subindo. Por fim, chegou a 10.000 pés cúbicos por segundo, tornando impossível um resgate seguro. Will Hoxie, experiente caiaqueiro de 26 anos, morreu em 14 de junho preso e sem poder agir nas históricas cheias do alto rio Kern. O que agrava essa tragédia é que a força da água manteve o caiaque e o corpo de Will no local por mais de um mês. O tenente adjunto Kevin Camerlin informou que receberam a notícia do acidente às 17 horas do dia 14 de junho. Com um fluxo de 5.000 pés cúbicos por segundo, não conseguiam se aproximar do caiaque dele. Eles tentaram no dia seguinte e no outro, mas não havia uma forma segura de alcançá-lo.
O fluxo aumentou nos dias seguintes. Eles esperaram e mantiveram policiais na estrada acima do rio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na última semana de junho, com o fluxo reduzido a cerca de 4.500 pés cúbicos, eles tentaram o resgate. Eles passaram uma linha suspensa pelo rio e usaram para mover lentamente um barco de resgate até Will. Mas as corredeiras logo viraram o barco de lado, quase puxando-o para baixo. Eles conseguiram se soltar e voltar para um lugar seguro. Quando a água baixou para menos de 3.000 pés cúbicos por segundo, eles tentaram novamente. O caiaque dele quebrou ao meio por causa da força da água. Finalmente, eles conseguiram. Will Hoxie veio de uma família de navegadores e cresceu praticando caiaque no rio de casa, o Trinity. A família dele não quis dar entrevistas. Eles sabiam que ele estava fazendo tudo certo. Foi só um acidente inesperado. Com o feriado do Dia do Trabalho chegando, visitantes foram orientados a evitar o rio. Naquele ano, o rio Kern tirou 8 vidas. Se você gosta de caiaque, provavelmente conhece Brian Orton. Esse jovem de 29 anos era um dos caiaqueiros mais talentosos do cenário profissional. O canal dele no YouTube, Sanders, mostra imagens insanas de todas as viagens dele pelo mundo. Da Noruega à África, Califórnia e Europa. Orton já explorou quase todas as regiões de corredeiras exuberantes do mundo. Orton teve vários empregos incomuns antes de virar caiaqueiro profissional. Ele trabalhou como atendente de call center e operário da construção civil. Ele chegou a participar de testes clínicos para bancar suas viagens. Uma experiência que ele descreveu como duvidosa. Mas o mais estranho de todos foi a época da vida dele em que ele trabalhou como coveiro. Isso mesmo, você ouviu direito, um verdadeiro coveiro. Ele era claramente capaz de tudo para sobreviver e continuar sua paixão pelo caiaque. Orton costumava brincar antes de ganhar para andar de caiaque. Agora, acho que já trabalhei em quase todos os empregos possíveis. Mas depois que conseguiu sua chance como caiaqueiro, Orton quebrou recordes. Mas ele não quebrou só recordes, também fraturou a coluna. Em 2018, ele descia uma cachoeira de caiaque no Canadá. Durante sua tentativa de descer a Cachoeira Alexandra de 30 metros nos territórios do Noroeste, Orton atingiu a água com força, quebrando tanto as costas quanto o rosto. O impacto o desmaiou e ele foi resgatado pelos companheiros de caiaque. Felizmente, o retiraram da água a tempo, mas ele continuou mesmo ferido, sem saber que havia quebrado as costas. Sofri impactos fortes e tive fratura por compressão. Tentei suportar a dor, achando que era muscular. Semanas depois, eu não conseguia sair da cama. Voltei ao caiaque cerca de 4 semanas depois. Demorei 8 semanas para voltar às cachoeiras. Isso não foi por indicação médica. Orton quebrou um recorde notável na canoagem. Ele fez a descida mais alta, já realizada por um canoísta britânico. Em 2018, ele desceu com sucesso a Big Banana Falls, no México. Essa é uma cachoeira enorme, com 128 pés de altura. Essa foi a segunda maior queda de cachoeira já feita por um caiaqueiro até então. A Cachoeira da Banana Gigante é um desafio único. Ela exige que os caiaqueiros façam rapel para entrar, uma técnica que Orton achou particularmente assustadora. Mesmo com medo de rapel, Orton completou a descida. Ele descreveu o impacto no fundo como imenso. O recorde de Orton nas cataratas da Grande Banana marcou sua carreira aventureira. Ele demonstrou vontade de superar o recorde mundial de 198 pés nas Cataratas Palouce, em Washington, Estados Unidos. Orton planejava tentar isso no futuro, querendo igualar ou superar esse recorde, dependendo de condições como o nível da água e o clima. No entanto, ele nunca teve a chance de quebrar outro recorde. No dia 16 de maio de 2024, Orton saiu com um grupo de caiaqueiros. Eles desceram o rio Molesa, na Suíça, conhecido por suas corredeiras íngremes, de classe 5. Como falamos antes, classe 5 é o tipo de água mais difícil, com corredeiras longas, obstruídas ou violentas, que expõem o remador a riscos adicionais.
Então, essas são reservadas para os profissionais. A jornada seguia como esperado, até Brian Norton enfrentar um desafio inimaginável. Ele ficou preso em uma formação perigosa e recirculante. Isso é um buraco hidráulico que prende e recicla a água, criando um efeito semelhante a um redemoinho. Como vimos com Alan Satcher, esse fenômeno pode ser perigoso, prendendo até mesmo os caiaqueiros mais experientes. Os rios da região de Ticino, como o famoso Verzasca, são conhecidos por sua beleza, por suas águas cristalinas e por seus trechos íngremes que atraem remadores experientes. Mas com níveis altos de água, esses rios podem formar buracos mortais que são difíceis de evitar. Naquele dia, Brian e seus amigos navegavam pelas corredeiras quando ele ficou preso em um desses buracos hidráulicos traiçoeiros. Ele foi puxado rapidamente para baixo, com pouca chance de se recuperar. Mesmo com tentativas rápidas de resgate dos amigos, Orton afundou sob a água e não voltou à tona. A busca por ele foi incansável. Autoridades locais e amigos vasculharam incansavelmente o rio e arredores. Brian era considerado desaparecido. Por 2 semanas, esperança e desespero impulsionaram as buscas intensas. Finalmente, o desfecho veio em uma revelação de partir o coração. No dia 30 de maio de 2024, o corpo de Brian Orton foi encontrado no Lago Maggiore, logo do outro lado da fronteira, na Itália. O desaparecimento dele e a descoberta subsequente do seu corpo lançaram uma sombra sobre a comunidade de caiaqueiros. Eles mantinham esperança em um milagre. No dia em que o corpo de Brian foi encontrado, um barqueiro local alertou as autoridades depois de avistar algo na água. A polícia de Ticino confirmou a triste notícia em um comunicado. Pouco antes das 11 da noite em Locarno, o corpo sem vida do homem que desapareceu em 16 de maio enquanto praticava caiaque no Molesa foi encontrado nas águas do Lago Maggiore. A descoberta pôs fim às buscas, mas deixou a comunidade lidando com a perda de uma figura querida e uma lenda do caiaque, cujo legado continuará a inspirar outros. Nos 3 primeiros incidentes, os praticantes de caiaque enfrentaram redemoinhos e objetos escondidos no rio que lhes custaram a vida. Mas nesta história, Johannes Hendrik Utse enfrentou um pesadelo inacreditável em seus últimos segundos de vida. O homem de 32 anos, com 1,80 metros de altura, era robusto e tinha entradas no cabelo raspadas até a pele. Ele foi ex-médico das Forças de Defesa da África do Sul e destaque na exploração de corredeiras. Hendry ganhou fama em 2004 ao liderar uma expedição notável da nascente ao mar. Foi no Rio Nilo, espelhando o caminho da jornada anterior de John Goddard. Essa ambiciosa expedição começou no Lago Vitória, em Uganda, em 17 de janeiro e chegou a Khartoum em 25 de março. A equipe continuou sua jornada, chegando ao Mar Mediterrâneo, em Rosetta, em 21 de maio. A expedição visava destacar questões humanitárias na região. Em resposta às alegações de que sua jornada não havia começado na verdadeira nascente do Nilo, Coetzee e sua equipe embarcaram em uma expedição adicional de Kagera até o Lago Vitória em abril de 2005. Isso acrescentou mais 750 quilômetros às originais, 745 quilômetros concluídas em 2004. A mãe de Hendry, Marie Niemann, diz que seu filho sempre foi destemido e adorava receber atenção. Ele nasceu em 1975, em uma pequena cidade na província noroeste da África do Sul. Hendry tinha 2 anos a menos que sua irmã Charlene. Na 7ª série, parecendo mais jovem e com uma erupção cutânea, ele corajosamente colocou sua foto no quadro de avisos da escola. Ao lado, havia um bilhete que dizia: "Procurando garotas". Qualquer garota entre 10 e 14 anos. O rosto dele estava cheio de espinhas, lembra a mãe dele, não era a melhor foto. O pai de Hendry, Henk,
era major e oficial de inteligência nas Forças Especiais da África do Sul. Eles viveram em Oxacat, na Guerra de Fronteira da África do Sul. Eles, uma vez, enfrentaram fogo de artilharia das forças angolanas apoiadas pelos soviéticos. Em um livro de memórias que nunca publicou, Hendry escreveu sobre a empolgação que sentia durante esses ataques. Quando as bombas começavam, eu me escondia debaixo da cama, como mandaram. Mas no fundo, eu adorava isso. Parecia uma aventura, igual ao meu pai lutando na guerra. Está claro que Hendry tinha o desejo de viver no limite, mas até onde esse desejo o levaria? Ele entrou na canoagem após deixar as forças de defesa da África do Sul aos 21 anos. O sul-africano Peter Meredith tinha acabado de começar como gerente de rafting da Safari Par Excellence em 1997, quando Hendry, recém-saído de um ano no exército, chegou em busca de aventura. Um amigo veio até mim e disse: "Acabei de conhecer um cara incrível. Meredith diz que você deveria conhecê-lo. Vamos chamá-lo para um drink ao pôr do sol, no topo do desfiladeiro." Hendry, que conseguiu um emprego como gerente de operações em uma empresa de passeios de helicóptero pouco depois de chegar ao Zambesi, transmitia uma energia contagiante. Ele ouvia e falava com clareza, envolvendo Meredith, que também serviu nas Forças Armadas. Havia uma intensidade nele, diz Meredith. A confiança reluzia em seus olhos. Meredith o contratou imediatamente, mesmo Hendry nunca tendo estado em um rio. Normalmente, você não contrataria alguém para guiar em um rio de classe 5 até que tivesse pelo menos 5 anos de experiência como guia. O chefe de Meredith precisou ser convencido, mas acabou concordando. Um mês depois, Hendry dava os comandos de remada aos clientes em um dos percursos de rafting comercial mais difíceis do mundo. Era como chegar ao acampamento base do Everest, sem experiência com crampons, e guiar pessoas até o topo. Mas nenhuma dessa confiança ou habilidade prepararia Hendry para o que ele enfrentaria na última descida de caiaque de sua vida. Em 7 de dezembro de 2010, enquanto estava no rio Lukuga, no Congo, Hendry Coetzee remava com os americanos Ben Stooksbury e Chris Corbulit. Esse trecho é notório não apenas por suas corredeiras traiçoeiras, mas também pela abundância de crocodilos e hipopótamos. Atualizações da expedição foram postadas online. Despacho de Stooksbury, recebido em 29 de novembro, ele concluiu: "Em apenas algumas horas, embarcaremos em um navio cargueiro e cruzaremos 270 milhas, descendo e atravessando o lago Tanganica, passando pela Tanzânia, até a única saída desse imenso lago em Kalami, na RDC, o início do rio Lukuga." A equipe enviou a última transmissão do localizador Spot em 5 de dezembro, indicando que tudo estava bem. Em um despacho anterior, de 1º de novembro, Stooksbury citou Hendry. Ele tinha experiência única, navegando em áreas com perigosa fauna aquática na África. Hendry disse: "Fique longe dos remansos, especialmente dos pequenos, porque há hipopótamos de 3 toneladas que podem te partir ao meio. Evite as margens, pois os crocodilos estão ao sol e podem atacar. Basicamente, fique bem perto de mim e siga o meu exemplo. Alguma pergunta? Tem um crocodilo na foz do rio chamado Gustav, que é um velho devorador de gente, bem alimentado. Se você está tão preocupado com a próxima semana da expedição quanto nós, siga o conselho do Hendry e consulte a regra 3. Não entre em pânico, aconteça o que acontecer." Essa mensagem adicionou um clima sombrio aos acontecimentos que estavam por vir. Eles estavam a 190 quilômetros rio abaixo de onde o rio Lukuga deságua no lago Tanganica. Após superar o trecho considerado inavegável pelos especialistas, eles navegavam tranquilamente por 160 quilômetros de águas calmas antes de enfrentar o rio Congo. O perigo espreitava e eles sabiam. Histórias sobre crocodilos nessas áreas os deixaram em alerta máximo, então eles remavam juntos em uma formação fechada. Corbulic se lembra vividamente do momento.
Havia capim-elefante denso ao longo das margens, e estávamos remando forte no meio da correnteza. Fiquei de olho em Hendry, que estava a poucos metros à sua direita, com Ben à frente, à sua esquerda. Desviei o olhar para checar nosso alinhamento e, ao voltar, o crocodilo já avançava sobre ele. Ouvi ele falar algo antes de ser puxado para baixo d'água. Aconteceu tão rápido que o caiaque dele quase desapareceu sob a superfície. Houve uma luta, mas logo todo o movimento cessou. A lembrança de Stooksbury também é perturbadora. Quando ouvi Hendry gritar, "Meu Deus!", as mandíbulas do crocodilo estavam se fechando sobre ele, enormes, tão largas quanto o seu torso. Isso me deixou atordoado. Depois de minutos sem sinal de Hendry, do barco dele ou do crocodilo, sabíamos que precisávamos sair dali. Chegamos a uma vila próxima, a cerca de 1 milha rio abaixo, e pedimos ajuda aos moradores. Foi então que vimos o caiaque de Hendry à deriva. Corremos atrás dele, esperando por algum sinal. Não havia nada. Apesar dos esforços para organizar uma busca, os moradores da vila foram categóricos. Esse crocodilo já tinha tirado 9 vidas da comunidade deles. A tragédia repercutiu na vila e nem os menores vestígios dos equipamentos de Hendry foram achados. Foi um lembrete sombrio do poder bruto da natureza e das águas que eles ousaram navegar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.